Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Paixão, sou professor de História. No História com Paixão de hoje nós vamos falar sobre o que são e quais são as fontes históricas. Vem com a gente! Bom pessoal, quando eu estou dando aula de História, geralmente os alunos perguntam: professor, como é que se faz uma história de uma determinada sociedade? Através de quais ferramentas? É através de relatos? É através de escritos? Quem escreveu? Quando? Por quê? Então são perguntas que rodeiam as pessoas que gostam de estudar história e querem saber qual a importância disso e como se desenvolve essas histórias. Então primeiro nós devemos entender o que são as fontes históricas. Veja, nós podemos enquadrar a fonte histórica como um vestígio. Por exemplo, se eu vivi em uma determinada sociedade, eu suponho que irei ter produzido, além de uma história, algo para aquela determinada sociedade. As fontes históricas elas podem ser divididas em várias partes. Nós temos as fontes históricas visuais, as fontes históricas sonoras, as fontes históricas escritas e as fontes históricas visuais. Suponhamos que eu vivi em um determinado momento da história do Brasil e eu relatei em um diário algumas dos acontecimentos que ocorreram naquele período. Daqui a alguns anos, quando suponhamos que eu viesse a falecer, não estivesse mais aqui, alguns historiadores iriam achar esse meu diário e ele serviria de base para uma explicação de como era o tempo naquele período, uma vez que nós não podemos nos deslocarmos para o passado fisicamente. Mas através de relatos é possível, através de escritos, através de imagens e por aí vai. Então as fontes históricas são caracterizadas justamente através disso. É uma conexão, é um elo entre o presente e o passado. Lembre-se que nós também não podemos analisar o passado a partir de um olhar crítico que temos hoje. Ou seja, se estivermos analisando a sociedade como ela é hoje e fizermos um paralelo da sociedade como ela era, nós estaremos inserindo um juízo de valor. E o que seria isso? Seria analisar o passado com os preceitos que temos hoje, o que seria algo muito sem noção. Então, o papel do historiador a partir das fontes históricas vai se dar justamente para analisar e interpretar. Professor, é possível que algum historiador venha a analisar algum fato ou interpretar de uma forma errada? Sim, é possível. Por quê? Da mesma forma que um historiador ele vai ter uma ou mais interpretações sobre um determinado fato, outros historiadores podem ter opiniões, interpretações e análises antagônicas àquele determinado fato. Para ficar mais fácil de você entender, eu posso citar um exemplo de cada fonte histórica que eu citei aqui, certo? Por exemplo, a fonte histórica visual. Está aqui um claro exemplo, ó. Isso aqui nos remete a um determinado tempo, a um determinado fato histórico, onde nós podemos viajar, não fisicamente, lembre-se, para aquele determinado momento. Nós temos a fonte histórica sonora, ó. Conseguiu ouvir? Nós temos as diversas fontes históricas virtuais, porque não é algo mais contemporâneo, mas também funciona e está presente, tá bom? E nós temos uma das mais comuns, que é a fonte histórica escrita. Por exemplo, ali veríeis galantes, pintados de preto e vermelho, e quartejados assim pelos corpos como pelas pernas, que certo, assim pareciam bem. Também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres, novas que assim nuas não pareciam mal. Entre elas andava uma com uma coxa do joelho até o quadril e nádega, toda tingida daquela tintura preta, e todo o rosto de sua cor natural. Está aí um fragmento de uma carta de Pero Vaz de Caminha, ok? Também temos os exemplos dos jornais, das revistas e etc. Então, a fonte histórica ela não está pronta quando o historiador acha. Ou seja, o historiador ele vai fazer a pesquisa para assim que encontra, vamos supor, o jornal. Vou colocar aqui ao lado um exemplo para vocês, que é um trecho do jornal Diário de Pernambuco, expondo a fuga de um escravo lá em Porto Calvo.
Então, o historiador ele analisa a partir do fato histórico, a partir daquela fonte histórica, e a partir dali ele pode desenvolver seu campo de pesquisa. E por que não lembrar das pinturas rupestres, que também são tão citadas principalmente no 6º ano do Ensino Fundamental 2 e no 1º ano do Ensino Médio? Aquela forma de comunicação ou aquele mistério ainda não entendido. A pintura rupestre é claramente uma fonte histórica e bastante utilizado pelos historiadores para poder interpretar o passado, tá ok? Porém, há algum tempo atrás, alguns historiadores só consideravam que era fonte histórica e história aquilo que vinha a ser escrito, aquilo que vinha a ser de uma forma bem clara e concisa, o que através dos anos veio mudando. Então hoje nós temos uma ótica melhor, tá bom, de analisar e interpretar a história. Ou seja, se negarmos que história é apenas aquela forma escrita, estamos negando a pré-história. Pois a pré-história sabemos que não tínhamos nenhum relato escrito de viventes naquele período, mas temos as pinturas rupestres que eu citei há pouco. Nós temos alguns instrumentos deixados pelos povos pré-históricos. Então podemos interpretar o passado tanto através desses instrumentos quanto através das pinturas, que no geral são fontes históricas. Então lembre, fontes históricas, vestígios, o historiador vai analisar, vai interpretar um determinado fato histórico, elaborando seu campo de pesquisa, trazendo uma história mais simples, de uma forma mais entendida para todos vocês. Eu espero que você tenha entendido o que são as fontes históricas. Um forte abraço do professor Eduardo Paixão e até a próxima. Curte, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta e compartilha com os colegas. Até mais!